Às vezes a decisão mais corajosa que podemos tomar não é a de lutar por algo, mas a de abrir mão. Há momentos na vida em que ficar já não faz sentido, e insistir se torna um fardo. E é aí que mora a sabedoria. Reconhecer que algumas histórias não precisam de ponto final dramático, mas apenas de um silêncio firme e libertador. Dizer adeus dói. É como cortar um laço que já apertava, mas ainda assim nos prendia. Exige força, exige maturidade, mas acima de tudo, exige respeito por si mesmo. Afinal, nem todo adeus é fracasso. Às vezes é justamente o que falta para que você recomece. Algumas vezes o que parece o fim é apenas o começo de algo melhor. Você pode ter passado anos tentando fazer algo funcionar. Um relacionamento, um projeto, um estilo de vida que lhe ensinaram como certo, e mesmo se esforçando tanto, chega um momento em que você sente que está vivendo um papel que já não é mais seu. O cenário continua, mas você já não pertence a essa peça. O tempo vai nos moldando, e com ele vem a clareza. Passamos a ver o mundo com novos olhos e muitas vezes percebemos que acreditamos por muito tempo em ideias, pessoas ou promessas que já não fazem sentido. O problema é que desapegar não é fácil. Mesmo aqueles que nos ferem, provoca medo. Medo da solidão, do julgamento, da mudança. Você não é um prisioneiro do seu passado. Você é o arquiteto do seu futuro. E esse medo nos paralisa, nos faz permanecer em relações frias, em ambientes tóxicos, em rotinas que nos esvaziam. Por fora tudo parece estável, por dentro um grito contido. Eu não quero mais isso. E mesmo assim ficamos, porque desapegar ainda é confundido com desistir, mas são coisas diferentes. Desistir é recuar por fraqueza. Desapegar é partir por sabedoria. A insistência em algo que não floresce mais tem um custo alto. Sua paz, sua energia, sua identidade. Às vezes nos perdemos tanto tentando agradar os outros, que esquecemos quem somos. Esquecemos o que queremos, o que nos faz sorrir de verdade. Vivemos pelos eu que esperam da gente, um comportamento que não nos representa mais. É preciso coragem para sair, mas é preciso ainda mais coragem para sair sem barulho, em silêncio, sem brigar, sem justificar, sem tentar provar que tá certo, apenas indo, porque no fundo quando você entende que já deu tudo de si, e não foi o bastante, a única resposta madura é ir embora, não para fazer falta, mas para se encontrar. O afastamento pode parecer uma derrota, mas é muitas vezes a mais profunda declaração de respeito a si mesmo. O silêncio tem um poder que os gritos não alcançam. Ele revela quem realmente se importa. Ele traz respostas que a insistência sufoca. Quando você para de implorar por atenção e some, o mundo se reorganiza. E você também. Claro, o coração não entende tudo de imediato. As emoções gritam. O impulso de voltar é grande. Mas é nesse momento que você deve se lembrar. Se fosse para dar certo, já teria acontecido. A vida não se resume a esperar o outro reconhecer seu valor. É sobre você se reconhecer, mesmo quando ninguém mais o faz. Às vezes é preciso ir embora, não porque você parou de se importar, mas porque eles pararam. Partir em silêncio não é desaparecer da vida. É reaparecer na sua própria vida. É se colocar como prioridade. É fechar portas que só trazem corrente de ar gelado e abrir janelas para um novo sol entrar. É admitir que você merece mais. Mais verdade, mais reciprocidade, mais paz. Não espere que alguém sinta sua falta para que você entenda o seu valor. Quem merece estar do seu lado, não precisa que você suma para perceber isso. Mas às vezes o suma é necessário, não como vingança, mas como autodefesa, como cura. Você já parou para pensar em quantas vezes insistiu em algo que só te feriu? Em quantas conversas se desgastou tentando ser compreendido por alguém que só queria ter razão? Quantas noites em claro remoendo silêncios que falam mais do que palavras duras? É nesse ponto que a vida te convida a uma decisão, ficar ou partir. A verdade é que, por mais que doa, há laços que precisam ser rompidos, não por maldade, mas por amor próprio. Você precisa parar de atravessar oceanos por pessoas que não pulam sequer uma poça por você. Quando você passa a viver num ciclo de cobrança, rejeição e desvalorização, começa a perder o que há de mais valioso, sua paz. E isso acontece de forma lenta, silenciosa. Um dia você começa a duvidar do seu valor. Outro dia, já está se anulando, se moldando para agradar, esperando que finalmente reconheçam seu esforço. Mas esse dia nunca chega. É aí que entra o afastamento, não como um golpe de efeito, mas como um gesto de amor. Aquele amor por você. Porque há uma diferença brutal entre desistir de alguém e escolher não se ferir mais. Você não está abandonando ninguém ao se afastar de quem não te acolhe. Você está, na verdade, se resgatando. Quem se valoriza, escolhe a paz.
ao invés da presença de pessoas que só te esgotam. Pessoas que te amam de verdade não te fazem implorar por afeto. Não somem quando você mais precisa, não ignoram sua dor. O amor verdadeiro é simples, é presença, é cuidado, é reciprocidade. Quando falta isso, o vínculo se torna um fardo e ficar vira um castigo. Você já percebeu como o coração cria desculpas para manter o que a mente já sabe que precisa ir embora? A mente grita, vai, mas o coração sussurra, fica, ainda pode mudar. E a gente fica porque tem esperança, porque tem apego, porque tem medo. Mas a esperança sem retorno vira ilusão. O apego vira prisão. O medo vira paralisia. Apego cegam. Soltar é ver com clareza. Desapegar dói, mas a permanência forçada machuca muito mais. Quando você decide partir, está dizendo ao universo, eu escolho me amar. É um recado silencioso, mas poderoso. E mais do que isso, é libertador. Porque ao contrário do que te fizeram acreditar, você não precisa se dobrar, se calar ou se diminuir para ser aceito. Quem te ama de verdade não exige que você se apague. O afastamento, quando vem depois de tentativas sinceras, não é covardia, é maturidade emocional. É saber que você já deu tudo. É respeitar seus próprios limites. É entender que não vale a pena permanecer onde você precisa implorar por migalhas. E se você está se perguntando se vale a pena desaparecer, sumir, saiba que isso não é sobre manipulação, não é jogo. É sobre se retirar com dignidade, quando a presença já não é valorizada. É sobre aprender a fazer falta, não para ferir, mas para deixar claro que seu tempo, sua atenção e seu carinho não são descartáveis. Fazer falta é parar de explicar o óbvio. É deixar que o silêncio diga o que as palavras não conseguiram. E você não precisa se vingar, provar algo ou dramatizar a saída. Basta ir em silêncio, em paz, em amor. Às vezes a ausência é a única forma de ser ouvido. E sim, vão te chamar de frio. Vão dizer que você mudou, está diferente. Mas ninguém vai lembrar das noites que você chorou calado, das mensagens não respondidas, das tentativas ignoradas. Então, que chamem do que quiserem, você sabe o que viveu e sabe o quanto custou chegar nesse ponto. Sumir pode até parecer radical, mas é uma escolha de quem se cansou de mendigar atenção, de quem entendeu que presença não se implora. Se você precisa insistir demais para ser visto, você está no lugar errado. Não há nada de nobre em permanecer onde só existe descaso. O amor próprio começa quando você para de insistir em ser notado. E aos poucos a dor da ausência vai dando lugar à leveza da liberdade. O peso no peito vai diminuindo. A ansiedade vai cedendo espaço para a tranquilidade. Porque sair de um lugar onde não há amor, sempre um passo em direção ao amor que você deve ter por si mesmo, chega um momento em que a única resposta possível é o silêncio. Não o silêncio da indiferença, mas o silêncio da escolha. Escolher não insistir mais, não explicar mais, não correr atrás mais, escolher se afastar em paz com dignidade, não para que notem sua ausência, mas para que você possa finalmente notar a si mesmo. É nesse momento que você começa a se reencontrar. Depois de tanto tempo tentando ser aceito, ouvido, acolhido, agora é você quem se acolhe. E pouco a pouco a dor de sair vai sendo substituída pela gratidão de ter tido coragem. Você começa a entender que apesar de toda a saudade, a paz de estar longe de onde te machucava, vale mais que qualquer migalha de afeto. Sim, vai doer. Vai ter dias em que você vai querer voltar, em que vai reler conversas antigas, vasculhar redes sociais, criar cenários na cabeça e tentar entender onde tudo se perdeu. Mas entenda, nem toda dor é sinal de que você deveria voltar. Algumas dores são apenas o corpo e o coração se desintoxicando de algo que te fazia mal. Se machuca, não é amor. Se alivia, é libertação. Se afastar, é um exercício diário de amor próprio. É dizer não para o que te diminui, e sim para quem você quer se tornar. É assumir o risco de recomeçar mesmo sem garantias. Mas acima de tudo, é parar de se colocar em segundo plano na própria vida. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? Um dia, sem perceber, você acorda leve. O peito já não aperta mais. A mente já não vive no passado. Você já não busca o olhar de aprovação de quem nunca soube enxergar o seu valor. E percebe que sumir foi um dos atos mais corajosos da sua história. Foi o ponto de virada. Às vezes, o melhor jeito de se encontrar é se perdendo de quem você pensava precisar. Porque quem se afasta ganha tempo, ganha saúde mental, ganha perspectiva, ganha de volta a própria identidade e, principalmente, ganha força para construir uma vida nova, uma vida com sentido, com presença verdadeira, com vínculos reais e afetos sinceros. Se alguém sente a sua falta depois que você some, ótimo, que bom que percebeu seu valor, mas saiba, você não saiu para ensinar uma lição.
Você saiu para se curar. E se um dia essa pessoa voltar, será por escolha dela, e não por insistência sua. Até lá, a prioridade é você. Você não é metade de ninguém, você é inteiro mesmo sozinho. Que você tenha a coragem de partir quando o lugar já não cabe mais sua essência. Que saiba dizer, basta quando só houver ruído. Que não se perca, tentando salvar o que não quer ser salvo. E que entenda, sua ausência pode não mudar nada no outro, mas mudará tudo em você. Você merece um amor que fique sem que você precise pedir. Amigos que te escutem sem você gritar. Gente que te escolha todos os dias, sem jogos, sem dúvidas. E se isso ainda não chegou, não é culpa sua, mas é sua responsabilidade não se contentar com menos do que isso. O que você aceita é exatamente o que você acha que merece. Então suma, não como fuga, mas como liberdade. Desapareça de onde não há espaço para você florescer. Reapareça onde haja luz, verdade e reciprocidade. E até lá cultive o silêncio, porque nem tudo se resolve ficando. E às vezes o verdadeiro renascimento começa quando a gente se afasta em silêncio.